Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 1. Saudar agora então todos os nossos irmãos que nesse momento já estão junto conosco, através da transmissão aí, pelas redes sociais, e estarão cultuando conosco neste momento, recebendo de Deus a palavra neste momento. Eu já quero dizer para vocês, ninguém aqui, não queira esperar nada do pregador diretamente, mas tenha certeza que o Espírito de Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, que inclusive eu preciso dessa palavra. Mas antes eu quero abraçar com muito carinho todos os nossos pastores, dirigentes, suas famílias, todos vocês que têm se doado aí durante todo esse ano, têm feito a obra do Senhor com tanto zelo, dedicação e fidelidade. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amo muito vocês e sei como o trabalho de vocês tem sido próspero do Senhor. Nós temos acompanhado aqui tantos testemunhos do que Deus tem feito aí em diversas das nossas congregações, dado o crescimento de forma expressiva. Abraçar cada um dos nossos irmãos também que estão conosco, dizer que vocês também são muito preciosos, né? Deus seja louvado pela vida de cada um. A igreja sede aqui pode glorificar a Deus com a salva de palmas, fazendo essa conexão aí agora com todo o nosso campo, mais forte, com alegria. Isso, aleluias. Glória a Deus. Maravilha, bênção de Deus. Vamos lá fazer menção da palavra de Deus. Tem muita gente que está no YouTube, mas as transmissões estão acontecendo nas congregações exatamente pelo YouTube, né? Então só aí as 400 e poucas congregações já dá essa mudança aí mesmo na conexão. Mas muito feliz por esse momento especial. Vamos lá, Efésios capítulo de número 1. Estaremos lendo dos versículos de número 3 até o versículo 7. Depois, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 11 até o 14 diz: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quanto recebe essa palavra pode dizer amém? Glória a Deus. Tome seus lugares. Deus abençoe. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele, nessa carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele traz um destaque muito grande sobre a graça de Deus. Nesse texto que nós fizemos menção, ele faz menção disso. Depois no capítulo 2, ele dá destaque novamente. Então aqui é um profundo tratado da graça de Deus, da unidade da igreja, que ele vai falar sobre isso e como nós estamos integrados através do agir do poder do Espírito nesse corpo. E aí, por fim, também ele fala da vida cristã prática. Ele fala do nosso dia a dia,
em toda essa carta. É importante observarmos que Paulo estava no momento aqui da sua primeira prisão na cidade de Roma. E aí é interessante observar que ele já começa esse texto que nós fizemos menção aqui, exaltando ao Senhor. Ele já começa com um ato de glorificação ao Senhor. Olha só o que ele faz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já começa glorificando ao Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tinha feito na vida dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele chega a dizer o seguinte, que o mais importante não era o que estava de fora, ele estava falando sobre algo que estava dentro dele. E é interessante que a Bíblia fala que a boca expressa do que está cheio o coração. Ele estava aprisionado, apesar de ser uma prisão domiciliar, mas estava preso, com várias restrições e ainda de forma injusta. Mas ele faz menção daquilo que estava dentro do seu coração, e não de algo que estava fora do seu coração. Por isso que ele consegue expressar, e fazendo isso nas demais igrejas que ele escreve, expressando a alegria. E nesse caso aqui ele também coloca no propósito da sua carta, passar uma palavra de ânimo, de despertamento espiritual, uma palavra de evangelização também. E eu confesso para vocês que, dentre tantas perguntas que eu tenho para fazer quando chegar nos céus, logicamente eu quero ver o meu Salvador, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar, né? Como eu desejo vê-lo face a face. Depois vamos matar a saudade do nosso querido Pai, mas depois eu quero ver o irmão Paulo. Irmão Paulo, como que é isso? Como que é isso, irmão Paulo? Você estando preso, injustiçado, perseguido, sofrendo tantas afrontas, e ter essa condição ainda de poder animar tantos irmãos, trazendo instrução, ainda ganhar tantas pessoas para Jesus Cristo, mesmo estando preso. Mas Paulo chega a expressar uma frase que eu ouvi de Max Lucado, que ele diz o seguinte, que a maior recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. Ele sabia disso, que a maior recompensa, a maior dádiva do cristianismo era o próprio Senhor Jesus. E aquele que tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que só tem Deus. Então ele estava concentrado naquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Quem recebe o poder salvífico da graça de Deus, irmãos, ele vira um gigante, ele passa por cima de todas essas adversidades. É isso que ele estava falando aqui. E aí ele vem depois e destaca a nossa filiação em Cristo Jesus. No versículo número 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E agora ele fala aqui dessa filiação feita através do milagre da morte do Senhor Jesus, em que não existe outra forma de nós sermos acolhidos na família de Deus, de sermos concidadãos dos santos. Por isso que o apóstolo João diz, no capítulo 1, versículo 13 do seu evangelho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Essas pessoas precisam passar por esse processo de filiação. Gálatas 3:26 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, filhos mediante a fé. E aí o apóstolo vem fazendo esse reforço, e isso vai trazer a vocês, no versículo 7 ele diz, a redenção de todos os seus pecados, através do sangue de Cristo Jesus, todas as ofensas, segundo a riqueza, a supremacia da graça do Senhor Jesus, que promove essa transformação.
Então essa filiação, ele traz para nós que é uma filiação sem distinção de raça, de gênero. Por isso que, olha só, Gálatas 3, essa epístola aos Gálatas, ela se assemelha muito com o propósito que Paulo fala que a igreja de Éfeso, as igrejas que estavam na Galácia, né? Que inclusive Éfeso era uma dessas igrejas que estavam na região ali da Galácia. Capítulo 3, versículo 28 de Gálatas diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós. Então primeiramente ele diz o seguinte, que nada disso pode impedir que vocês se apropriem da salvação através do sacrifício de Cristo. Nada disso. Eu quero aqui desfazer toda discriminação racial, toda discriminação também de gênero ou de classe social. Ele diz que não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há nada que possa impedir. Mas ele está dizendo também o seguinte, que nada disso também pode facilitar que você se aproprie da salvação. Não é por aí, não é esse o caminho. O que estava acontecendo lá, o que estava em voga era esse debate. Era esse debate. Não, nós somos de Deus, vocês não. Nós somos de Deus, vocês fazem parte de uma outra classe de pessoas. Tanto é que os judeus não se misturavam com as outras gentes, né? Samaritanos e outros. Mas o Senhor Jesus veio para quebrar essa separação. Ele veio para, além de trazer a possibilidade de salvação, meus irmãos, ele veio também para facilitar, ele veio trazer isso de forma facilitada para toda a geração. É por isso que ele chega combatendo todos os desvios religiosos. Ele chega combatendo todo o desvio religioso que estava acontecendo no templo lá, quando estavam vendendo materiais para o povo, explorando a boa vontade do povo. Os cambistas fazendo o câmbio lá da moeda para que eles pudessem apropriar da moeda local lá de Jerusalém. Jesus chega e olha aquela situação deplorável e combate tudo aquilo, combate o legalismo, combate o farisaísmo, que tentava inclusive impedir o próprio Senhor Jesus de se aproximar dos pecadores. E até hoje muitas pessoas tentam, né, complicar, e em especial inclusive às vezes nós os líderes, nós às vezes queremos colocar tantos arranjos, temos que fazer tantas coisas, temos que conquistar tantas coisas, temos que fazer isso, isso não pode, aquilo não deve, aquilo, tanto aquilo. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele é maior do que todas essas diferenças aqui. Tudo isso que está tentando tirar a alegria de vocês se apropriarem, nada disso pode ajudar vocês. Como nada disso também pode ser empecilho. Às vezes a gente ouve, né, algumas pessoas: pastor, mas eu não posso porque eu nasci numa religião tal. A pessoa própria, ela se exclui da graça, da salvação em Cristo Jesus, e quer ficar presa a algumas tradições que aprenderam, né, das famílias. Não, meu avô, meu bisavô era assim, ele praticava isso. Meu coração doeu muito ontem, né? Sabendo de uma situação aqui de um dos adolescentes que o Senhor salvou, mas a família totalmente dominada ainda pelo inimigo, e vendo aquela alegria que estava no coração do filho, mesmo assim, vendo tudo que o Senhor estava fazendo, mas como os pais ainda estão sendo escravizados pelo inimigo, o que eles fizeram? Vetaram o filho de poder seguir a Cristo Jesus. Isso na mente deles.
né? Vetaram eles de vir para a igreja, porque o que o Senhor já fez no coração deles já está feito. A transformação, a salvação já chegou no coração daquele adolescente. E eu disse, depois eu falei, não, a única coisa que está acontecendo isso aí, eu já sei, esse embate, eu já sei onde é que vai dar. Eu já sei onde é que vai dar esse embate. Eu sei o que vai acontecer, é que a oração desse filho agora, que por certo está até assistindo a nossa, está cultuando a Deus conosco, o desejo de estar aqui na casa de Deus. Mas fique tranquilo, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te usar para poder alcançar os seus pais. E todos nós desfrutaremos do plano da salvação em Cristo Jesus. É simples assim. Nós não podemos deixar que isso seja empecilho, de maneira então que essa lei que estava querendo trazer empecilho para que o povo chegasse a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo chega a dizer que isso era apenas o caminho para chegar a Deus, ao Senhor Jesus. Era apenas a instrução, era o aio. E isso era feito de forma imerecida mesmo, por todos. Imagine aí um órfão que é adotado por uma família amorosa. Isso, né? A sua posição agora nessa nova família não depende nada dele. Não depende, mas depende da graciosidade da família que abriu as portas e abriu o seu coração para poder acolher esse filho que acabara de chegar. Da mesma forma acontece através desse sacrifício do Senhor em nosso favor. Depois o apóstolo fala, para que nós fôssemos apresentados santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de quem? Diante do próprio Deus. A nossa justificação não é para resolver nada com Satanás, irmão. Nada, zero. Era para resolver a nossa situação diante do próprio Deus. É por isso que o que importa agora é como Deus te vê, como estão os olhos de Deus sobre a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo chega a fazer menção, né, que nós, através do batismo em Cristo, nós somos revestidos de Cristo, revestidos do Senhor Jesus. O que ele está querendo dizer? Isso aqui, apresentados diante dele. Agora não é como você acha, como você pensa, não, é como o Senhor Deus pensa sobre você. E revestido fala de quê? Fala de que agora esse revestimento significa que Deus vê quem? A justiça de Cristo na sua vida. Você pode glorificar a Ele? Deus vê então a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo na sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça expressa do próprio Deus. Nenhuma acusação agora pode vir sobre a sua vida. Como é bom, irmãos, viver sem acusações. É coisa maravilhosa você viver em liberdade, com alegria, você ter essa certeza. Não é coisa preciosa você poder respirar, levantar de manhã, nenhuma condenação há mais na minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Todos que olharem para mim agora vão ver a vida de Cristo, vão ver a pessoa do Senhor Jesus. É isso que Ele está dizendo aqui, para que Ele pudesse nos apresentar santos e irrepreensíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Ele pegou e foi organizando toda a nossa vida e tirando qualquer tipo de acusação. Depois ele fala dessa herança. Interessante observar, irmãos, que no versículo número 11 nós fizemos menção, que primeiramente ele faz menção da herança, não a nossa herança, mas ele faz menção da herança de Deus. Vocês perceberam isso? Ele faz menção da herança de Deus. Ele diz o seguinte: nele digo, em quem também fomos feitos, nós fomos feitos herança dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus não
escolheu as riquezas materiais para ser a herança dele. Não, ó, eu tenho tanto de diamante, eu tenho tantas pedras preciosas, eu tenho tanto daquilo. Não, ele escolheu a mim e a você. É por isso que o sacrifício de Cristo Jesus foi realizado, já foi preparado antes da fundação do mundo, para que ele preparasse um povo para si mesmo. E nós somos esse povo que Deus tem preparado para si através do sacrifício de Cristo. Então nós somos essa herança. Bata no peito e fala assim: eu sou a herança do Senhor Deus. Oh, aleluias. Você se sente propriedade do Deus Todo-Poderoso. Você é herança, você foi resgatado, você é dele, nós somos dele. A primeira herança que ele faz destaque aqui é essa, é a nossa, que somos dele. Depois sim, depois do versículo de número 13, em quem também vós, agora inverteu, olha que aliança linda, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouvimos e demos ouvido a essa palavra, né? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Já está confirmado, decretado, selado pelo Espírito Santo da promessa. Isso feito pelo Senhor. Diz que Gálatas, vamos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós pudéssemos receber a promessa do Espírito. No versículo 29 do mesmo capítulo ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus. Nós já estamos apropriando, irmãos. E é interessante que o projeto da salvação, a dádiva da vida eterna, nós já recebemos. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos desfrutar da plenitude dessa vida eterna com o Senhor nos céus. E depois Paulo destaca sobre o processo desse caminho, e ele faz isso a partir do versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só o que ele está querendo dizer ali para a igreja e para todos nós. Ele pede, inclusive esse era o propósito principal da oração de Paulo. No versículo 16 ele fala isso: que eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele coloca, fala assim: ó, gente, eu quero que vocês entendam tudo que Deus já tem preparado, já tem conquistado para vocês. Eu preciso que vocês entendam. E esse é o propósito principal da minha oração, é que vocês possam abrir os olhos espirituais e possam perceber, como ele percebeu, que as dádivas dos céus era que mantinha ele vivo diante dessas adversidades. Eram as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele sabia que se ele tivesse Cristo, ele já tinha todas as demais coisas. Quem tem Jesus tem tudo. Ele já sabia disso. Mas agora ele faz menção desse desejo dele, para que todos os crentes pudessem viver desfrutando dessa bênção que o Senhor já tinha disponibilizado para todos. Por isso que ele fala, para que eles pudessem receber o Espírito dessa revelação na palavra de Deus. Por isso que todas as vezes que a gente for ler a palavra de Deus, irmãos, ou for vir para a igreja, né, ouvir a ministração da palavra, nós precisamos pedir a revelação de Deus. A palavra já foi revelada, mas a revelação do nosso entendimento, a abertura do nosso entendimento, para tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Era o desejo, era o desafio do coração desse homem. E o que eu disse, ele estava preso, mas fazendo menção
constantemente para poder orientar o povo para não retrocederem. Lembra as igrejas que estavam na Galácia? Ele fez essa advertência: vocês não podem recuar do caminho, do lugar que vocês já estão, vocês não podem voltar atrás. E aí no versículo 19, algo aqui surpreendente, ele chega e diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Quem? Os que cremos. Olha que coisa maravilhosa. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que foi manifestado em Cristo. Ele começa dizendo no versículo número 20. Irmãos, olha essa palavra: a sobreexcelente grandeza. Olha onde o apóstolo Paulo foi. Excelente já é a nota máxima que a gente costuma ver aqui, né? Talvez a gente recebia aí uma vez por ano, mais ou menos, ou duas vezes, poucas vezes, lá escrito excelente. A maioria às vezes era bom, um ótimozinho. Mas Paulo chega a dizer aqui a sobreexcelente, aquilo que excede em excelência, aquilo que excede em dimensão. Ele fala assim: e qual a sobreexcelente grandeza ainda da manifestação de quê? Do poder dele sobre quem? Sobre nós, o povo de Deus. Fala assim: sobre a minha vida. Fala aí, igreja, sobre a minha vida foi disponibilizado essa sobreexcelente grandeza do poder dele. Para quê? Para que nós fôssemos realmente inseridos, para que nós fôssemos colocados juntamente com ele. No versículo 21 ele fala: acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu ele sobre cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha onde o Senhor Jesus Cristo já nos colocou: acima de todo principado, através do seu sacrifício, ele nos revestiu desse poder. Quem faz isso é somente o Espírito Santo de Deus. Lembro de um testemunho do grande pregador Billy Graham, que ele disse que em uma das viagens que ele fez, ele encontrou um jovem em um avião, e um jovem muito embriagado, muito bêbado, e logo conheceu ele e falou: ô pastor Billy, eu conheço o senhor, porque eu fui convertido pelo senhor. Ele falou assim: realmente, você está certinho, você foi convertido por mim, porque se você tivesse sido convertido pelo Espírito Santo, você não estava desse jeito aí não, camarada. Você estava diferente. Quem recebe a ação poderosa que foi mencionada através da excelência, né? Da grande excelência, da sobreexcelência desse poder, não vive mais no pecado. Agora o Senhor já disponibilizou a cada um de nós que nós podemos acionar esse poder. Mas é como, sabe o quê? É como um motor muito forte, muito potente de um carro, que é capaz de sobrepor qualquer obstáculo, qualquer desafio. Mas esse motor precisa ser acionado. Então, quando você aciona através de Cristo Jesus, o mundo espiritual agora já está dominado pelo Espírito de Deus que está dentro de você. Ele já nos assegurou esse poder. É o poder suficiente para entrar na nossa vida e fazer toda a transformação necessária. Hoje, no café da manhã, pastor Pedro Casimiro me apresentou um casal de novos convertidos. Eles estavam já preparando para ir para o discipulado, e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com aquele casal, né? A esposa chama Kênia, e o outro eu esqueci, o rapaz. Mas eles falando o seguinte, ele falando: pastor, como as nossas vidas foram mudadas radicalmente. E você via ali nitidamente alegria no coração, radiando na face daquele casal.
E aí agora, como esse poder é suficiente para promover toda mudança, falando, agora nós já estamos fazendo discipulado, nós vamos estar nos casando e vamos estar nos batizando também, pastor. Nós queremos fazer parte da igreja. Coisa linda, gente. Quem pode fazer isso? Por isso nós não podemos nos enganar em achar que nós vamos conseguir mudar a nossa própria vida. A gente não vai conseguir. Quem faz a mudança é somente o Espírito Santo de Deus. Ele que nos levou acima nessa condição aí. Aleluia. Estar em Cristo, tem um autor que diz o seguinte, que significa que tudo que é verdade sobre Ele se torna verdadeiro também sobre nós, sobre a minha e a sua vida. Tudo que é verdade sobre o Senhor Jesus, tudo que é falado da Bíblia sobre Ele, todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus agora está sobre a sua igreja. Ele diz que nós também fomos colocados, inseridos agora no seu corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, que é a igreja imaculada, a noiva imaculada do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Tudo isso Ele já garantiu para nós, o Espírito Santo já garantiu. Ele, além de garantir o acesso, Ele garante a transformação, e Ele garante também a nossa continuidade. Ele está dizendo aqui, Ele garante Ele sustenta a nossa posição em Cristo, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. A igreja está sendo conduzida por esse poder, irmãos, por esse poder. Eu quero convidar você para estar de pé nesse momento, por esse poder, e esse processo que nós temos de herança, todo esse processo, nós sabemos que um testamento ele é inútil até que o herdeiro possa estar recebendo esse testamento, possa estar se apropriando. É como que nós dessemos um cheque milionário para uma pessoa e essa pessoa não tivesse noção do valor do recurso que está expressado naquele cheque e esconde aquele cheque. Mas a palavra de Deus diz que quando nós observamos e entendemos qual a preciosidade desse tesouro que nós encontramos, nós abrimos mão de tudo. Ele diz que vai lá, vende o que tem, larga tudo para trás e vem se apropriar daquele tesouro, porque ele sabe que agora é um tesouro eterno que o Senhor Deus já está preparando para ele. Nós recebemos sim o cheque, mas aí a gente vai lá e a gente vai e se apropria dessa preciosidade. O sacrifício de Cristo Jesus já está disponibilizado para todos aqueles que possam receber o Evangelho e dizer sim para o Senhor, dizer: não, eu quero me apropriar agora desse testamento, eu preciso tomar posse desse testamento. E é isso que nós precisamos anunciar para todos aqueles que ainda não se apropriaram desse testamento, não se apropriaram da herança conquistada por Cristo Jesus em nosso favor. Nós estamos aqui para celebrar essa grande vitória que trouxe a redenção dos nossos pecados, nos uniu como igreja do Senhor Jesus e proporciona que essa igreja continue caminhando em unidade e pode também ir desenvolvendo todos os talentos, os dons que o Senhor tem nos dado. Mas eu quero também que todos nós sejamos agora a boca de Deus, instrumento de Deus, para alcançar aqueles que ainda não se apropriaram desse testamento. E eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, para que você faça isso neste momento, vindo à frente, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saia do seu lugar. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu quero convidar você jovem, você adolescente, você o ancião, ainda é tempo de salvação. Hoje chegou salvação à sua casa. Eu quero que você entregue os seus projetos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. E os projetos, nossos projetos nas mãos dele, nós teremos muito mais sucesso, porque ele conhece
os fins antes mesmo do começo. Pode vir. O Senhor conhece. Os projetos dele são maiores do que os nossos. Ele diz para um dos seus filhos: antes que você fosse gerado, antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já tinha te reservado, eu já tinha te separado como meu. Oh, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. O Senhor continua salvando. O Espírito de Deus, a maior manifestação do poder do Espírito de Deus é esse: é ver vidas sendo alcançadas e dizendo: eu não posso ser salvo sem Cristo Jesus, o meu Senhor. Vem à frente. Tem mais pessoas que precisam se render ao Senhor Jesus Cristo. Deus tem filho, Deus não tem filhos. Olha só o que Billy Graham disse certa vez: Deus não tem filhos favoritos, mas Ele tem um favor para todos os seus filhos. Ele tem um grande favor para todos os seus filhos. Ele não tem separação. Ele já disse que não há você que era da religião tal, não há que era da religião X, não há aquilo, não há grego, não há nada, não há nada que possa impedir que você seja alcançado pela salvação em Cristo Jesus nessa noite. Oh, exaltado Deus. Senhor Deus, continua, Senhor. Exaltado teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Oh, exaltado Deus. Onde está você que precisa colocar sua vida sob o senhorio de Cristo? Vem à frente. A todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos esses. Tem salvação para todos, mas você precisa crer, você precisa confessá-lo. E hoje é o dia, este é o momento, esta é a hora de você confessar o Senhor Jesus. Eu me rendo completamente ao Senhor. Você vai ser como esse casal que nós vimos hoje. Deus está salvando nas redes sociais aí, irmão. Você pode fazer a sua confissão aí através do QR Code. Já temos algumas vidas aqui. O evangelista Bruno está fazendo menção aqui. Você pode fazer a sua confissão aí através das redes sociais, e a igreja vai estar te auxiliando nessa nova caminhada em Cristo Jesus. A igreja vai estar auxiliando vocês que estão nas redes sociais, encaminhando você para uma igreja perto aí, né, em outra cidade. Vai estar auxiliando vocês. Aleluias. Foi na cruz. Adora a igreja. Foi na cruz, foi na cruz. Oh, exaltado Deus. Venha viver os planos do Senhor Deus, os planos que Ele tem para a sua vida. Venha à frente e se renda ao poder dEle, que vai proporcionar a mudança necessária na sua vida. Venha à frente, os planos dEle são melhores, são maiores. Você precisa viver o que Ele tem projetado para a sua vida. Eu sei que tem mais pessoas, né? Onde está você? Nós queremos orar por você. Vem à frente. Vem à frente. Pode vir. Você que está perto dessa pessoa, convide. Acompanhe. Aleluia. Venha somar com essas pessoas que estão fazendo a melhor decisão das suas vidas. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos mais alguém? Vocês podem fazer essa decisão
até o final do culto. Isso não é regulamento da igreja, não. Isso é regulamento do próprio Deus. Ele diz que aliança, toda aliança tem que ser feita de forma pública. O mundo espiritual precisa saber que você deseja servir a Cristo. Não basta apenas você ter vontade, você precisa dar legalidade para o Senhor Jesus, tá? Mas nós vamos estar orando. Todos vocês que estão aqui são bem-vindos. Que bênção, coisa mais preciosa que vocês fizeram hoje. Que decisão maravilhosa que vocês tomaram hoje. Eu tenho certeza que vocês já estão sentindo a alegria que nós sentimos, a alegria que sobrepõe, né, todos os desafios, né, todos os questionamentos que às vezes vêm na nossa mente. Mais um jovem aqui se rendendo ao Senhor Cristo, ao senhorio de Cristo. Mas todos vocês, nós queremos receber vocês com muita alegria. Pode ser mais forte, igreja, pode aplaudir a Deus. Aleluia. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de festa. O Senhor tem uma vida de vitória, de bênção para a vida de vocês, tá? Uma vida de santidade nele mesmo, tá? Vamos orar? Vamos orar? Igreja, estenda as mãos para cá. Senhor, nós celebramos a Ti por todos os feitos poderosos do Senhor. O Senhor já tem recebido as nossas vidas em louvor, em adoração ao Senhor. Ó Deus, o Senhor tem já falado conosco, e o Senhor tem falado neste momento também com os Teus filhos que estão sendo acolhidos agora como integrantes, mais novos integrantes da Sua família, ó Deus, como filhos amados, pelos quais o Senhor Jesus Cristo entregou a Sua própria vida. Ó Deus Todo-Poderoso, que eles sejam envolvidos pela força do Senhor, pela alegria do Senhor, que eles sejam capacitados a viver em novidade de vida, Senhor, e que eles possam a cada momento dizer não para o pecado, não para o mundo, porque eles servem ao Senhor em santidade e em verdade. Por isso nós te bendizemos por essa grande bênção, a grande vitória do povo de Deus, e celebramos com alegria nessa hora no nome de Jesus. Você pode mais uma vez glorificar a Deus aplaudindo a Ele? É festa, é festa. Aleluia.